Olá, muito boa noite. Começamos agora nosso Seara Espírita mais uma vez. Com grande alegria hoje aqui com o Gustavo Ramalho, nosso irmão muito querido. Reside em Conselheiro Lafayette, cidade aqui pertinho de Barbacena, mas conterrâneo nosso, barbacenense. Uma pessoa pela qual nós temos muito carinho, trabalhador espírita para todas as horas, né, Gustavo? A gente agradece já de antemão a sua presença, a sua participação aqui no nosso Seara Espírita de hoje. E, claro, Fred com a gente aqui também, sempre a postos, firme e forte para os trabalhos aqui com a gente também. E hoje, eu e Fred, para perguntarmos bastante coisa para o Gustavo, nós vamos falar bastante hoje aí sobre o Evangelho do Cristo, vamos trabalhar nessa noite, né, sobre a parábola do servo infiel. Então, acompanhe com a gente no nosso Seara Espírita de hoje. Bom, convido vocês que nos acompanham, todos os internautas, os ouvintes da Rádio Correio da Serra, pela qual passa também o nosso programa, a turma do YouTube Ame Barbacena, do Facebook Seara Espírita. Convido vocês nesse momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente, gratidão. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos nesse dia. Obrigada, Senhor, por toda a proteção, por todo o amor, por toda a oportunidade de crescimento que nós temos a cada dia, que o Senhor nos entrega uma página em branco para escrevermos nossas histórias. E se pudermos, Senhor, te rogar algo, rogamos o teu amparo para vencermos da melhor forma possível os desafios que chegam até nós. Rogamos o teu auxílio e tua misericórdia por todos aqueles que sofrem. Rogamos, Senhor, tua luz, teu amor, tua sabedoria, por todos aqueles irmãos que necessitam tomar decisões, os nossos governantes, os nossos dirigentes. Que teu amor, Mestre Jesus, envolva toda a nossa irmã humanidade, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo, então, ao nosso Seara Espírita. Que Jesus já te abençoe e te traga muita inspiração para esse nosso bate-papo de hoje. Boa noite, Fred. Boa noite a todos, boa noite, Gustavo. Boa noite, Fred, boa noite, Mel, boa noite a todos que nos acompanham através do Facebook, de todas as redes sociais. Boa noite, em especial, hoje ao Movimento Espírita de Barbacena, nossa querida Barbacena, movimento e cidade que nós temos extremo carinho. Costumo dizer que ninguém reencarna num local à toa, não é? Então, se foi esse o local em que, de alguma forma, reencarnamos, é porque ali existem laços espirituais e a bendita doutrina espírita nos fez reencontrar essa família de ordem espiritual. E aqui estamos para esse bate-papo. Desde já, assim, queria parabenizar a iniciativa. Acho que nesses momentos em que nós estamos em casa, tantas pessoas passando realmente por dificuldades emocionais, ter um momento de um bate-papo descontraído, leve, mas aprofundado, falando de coisas que valem a pena serem ditas e refletidas, é maravilhoso. Isso é trabalhar com Cristo, é a seara, né, que o Cristo nos outorga como bons trabalhadores. Então, dentro das nossas parcas limitações, queremos aqui colocar o que temos à disposição. Mel, Fred, vamos prosear, como se diz em bom mineirês, né? Fiquem à vontade. Vamos junto, vamos junto. Bom, Gustavo, a nossa proposta para a noite de hoje, né, para esse nosso encontro, é nós falarmos sobre o servo infiel, que é uma passagem do Cristo que ele traz para nós, esse ensinamento, e uma passagem rica que a gente pode tirar muito conteúdo dela, né? Então nós vamos trabalhar mais ou menos em 50 minutos, 1 hora no máximo esse tema, não vai dar para abordar tudo, poderíamos abordar até mais coisas, mas vamos tentar pegar o principal, né? E a gente vê, Gustavo, que essa passagem do Cristo é uma parábola, e Jesus ensinava muito através das parábolas, né? E aí eu gostaria de te começar perguntando, né, qual a finalidade das parábolas do Cristo nesse processo de ensinamento para nós? Essa questão, Melissa, ela é extremamente importante e eu posso falar por causa própria. Me lembro quando adolescente, quando jovem,
nos momentos sagrados em que nos vinculávamos ao catolicismo, mas tínhamos extrema dificuldade em abrir o texto bíblico, e quando líamos as parábolas, havia sempre uma dificuldade nesse entendimento. Parecia-nos algo sem aplicabilidade, sem praticidade. E muitos irmãos, obviamente, conseguem aprofundar dentro da leitura católica apostólica romana ou em outras linhas do Evangelho. Mas nós fomos encontrar na doutrina espírita a chave para o entendimento daquilo que o Cristo pretendia dizer com as parábolas, e o mais importante, essa aplicabilidade. E é mais interessante porque, em meio à ciência material, analisando a física, é que nós vamos perceber a grandeza da parábola, entendendo que a parábola é uma trajetória muito importante para superar óbices, obstáculos. Então, imagine, se eu quero lançar uma bola, por exemplo, para alguém, eu, como educador físico, fui conhecer a parábola na faculdade. E aí me remeteu ao Cristo. Então, se eu quisesse lançar uma bola e se houvesse um indivíduo entre a bola que eu queria passar e o meu companheiro que eu queria atingir, eu precisaria ali de uma trajetória parabólica. E naquele momento foi um estalar para mim, aquele eureka. Falei, é isso. Cristo utilizava a parábola para sobrepor as dificuldades intelectivas e morais da humanidade daquela época. Então ele queria dar um passe espiritual, literalmente, e para essa bola sair dele e chegar à humanidade, a parábola era a melhor maneira para sobrepor o obstáculo. Então, nesse momento, começou, para mim, a necessidade de estudar as parábolas, mas com olhos de ver, ouvidos de ouvir, como o próprio Cristo dizia. E é nesse sentido que, desde então, com o olhar do Espiritismo, as parábolas realmente são extremamente aplicáveis. E essa, em especial, do administrador infiel, para nós, foi muito importante, dado ao tempo de reflexão que ela demandou para um entendimento, ainda que superficial, mas que já seja aplicável para nós. Mas disso a gente fala daqui a pouco. Muito bem. E a gente vê que, né, não só de chegar, né, naquele povo naquela época, mas de chegar até nós hoje, né, com todo o ensinamento que Jesus deixou, né? Então, você vê a magnitude do ensinamento dele, que até hoje a gente vai extraindo dessas parábolas coisas, né, ensinamentos, e ainda muito falta, né, para a gente tirar. Né? Ainda tem muita coisa dos evangelhos que a gente pode extrair que a gente ainda não aprendeu, né, e não entendeu. E, né, verdade. Só um complemento, Fred. O Haroldo Dutra, ele fez um estudo muito bacana a respeito das parábolas no Evangelho do Cristo, e eu não canso de falar isso, é que ele chegou à conclusão, dentro de todo o Evangelho do Cristo, que mais de 50%, 51% e um pouquinho, 51% de todo o Evangelho do Cristo é composto por parábolas. E a gente sabe que a parábola, como uma linguagem figurada, né, não pode ser interpretada ao pé da letra. Então, não é pegar essa parábola que a gente vai estudar hoje com o Gustavo, né, e interpretar aquilo ali ao pé da letra do jeito que está escrito ali, né, no português ali, né, nu e cru, digamos assim. E é importante a gente sempre entender isso. O Gustavo falou das dificuldades de entender as parábolas que ele tinha, muitos de nós temos, porque às vezes a gente vai ouvir, vai ler ali ao pé da letra e querer achar que Jesus quis dizer aquilo ali mesmo que está escrito ali, e não é bem isso, né? Existe toda uma riqueza por detrás daquilo, um ensinamento espiritual por detrás da parábola, que vem lá do grego parabolé, pôr ao lado de, né? Fazer uma comparação, fazer uma análise comparativa entre uma coisa e outra. Então, realmente, a gente precisa, como o Fred colocou, né, compreender muito melhor as parábolas que Jesus nos trouxe. Mas, Fred, me desculpe, eu te interrompi. Nada, foi para promover mais conhecimento. E, né, para a gente começar a estudar essa parábola, né, começar a extrair isso, acho que o primeiro ponto, e muitos estudos do Evangelho começa por aí, é entender como seriam os personagens, né, da parábola. Né, Gustavo? Pois é, Fred. A Mel citou aqui o Haroldo, né, que é obviamente um grande exegeta da atualidade,
e nos fez recordar o senhor Honório Onofre de Abreu, que, né, um grande Querido. mestre para muitos de nós. Não tive a oportunidade de conhecê-lo, nem conheci o Espiritismo. Né? Sou um neófito, eu me sinto à vontade em dizer assim. Mas o pouco que li do que ele escreveu, percebe-se, ele falava muito sobre isso, né? A importância de observar a contemporaneidade, o contexto sociocultural e os personagens, para que a gente possa penetrar um pouco que seja naquilo que o Cristo queria nos dizer. E o Cristo inicia essa parábola já falando de dois personagens que seriam os protagonistas, digamos assim, que seria o Senhor, um homem muito rico, e o seu administrador, ou mordomo, ou servo, conforme as diversas traduções que temos. E é importante, nesse momento, tirar o espírito da letra, como a Mel muito bem lembrou, porque senão nós vamos ficar com extrema dificuldade quando chega no momento crucial dessa parábola. E se eu tenho um olhar material, antropomórfico para essas personas, em especial o homem rico, o Senhor, eu travo, como dizem os jovens, né? Eu simplesmente vou travar e a partir dali não faz nenhum sentido o texto. Então, quando nós pensamos nessas duas personas que Jesus anuncia já no início, ele fala de um homem rico. E aí a gente tem que pensar, quem seria o indivíduo mais rico, indivíduo entre aspas, que nós conhecemos? Quem seria aquele detentor de mais posses? E aí a gente precisa recordar o que vem a ser propriedade, verdadeira propriedade, que é diferente de estar sob a posse de um indivíduo. E essa parábola fala muito disso, e daqui a pouco nós vamos entrar nesse contexto, já já. Mas não vou atropelar aqui, senão daqui a pouco eu complico meus amigos que vão perguntar. Nós temos com certeza. Não é, Mel? Estou aprendendo aqui a ser entrevistado, né? Estou aprendendo tanta coisa nessa quarentena, mais uma coisa. Então, todos nós, Gustavo, estamos aprendendo tudo. Exato, somos seres inteligentes, essa é a nossa característica. Né? Então, temos que aproveitar e aprender. Exato, vamos aproveitar que estamos entre amigos, e assim é muito mais fácil e mais gostoso. Então nós temos esse homem rico. Sim, esse homem rico. E se nós formos pensar naquele que tem mais propriedades, naquele que é Senhor do universo, nós vamos recordar da causa primeira de todas as coisas, da inteligência suprema. E vamos identificar nesse personagem Deus, Pai, enfim, deem o nome que preferir, porque ele não está nem aí para isso, né? Nós é que precisamos dessa nomenclatura, mas enfim. Mas nós temos também o administrador, o mordomo. E esse administrador é aquele que está incumbido de uma árdua tarefa, embora maravilhosa, que é utilizar dos recursos que esse senhor possui para promover a riqueza, ampliar, multiplicar. E daqui a pouco a gente vai ver que tipo de riqueza é essa, porque esse ponto também é fundamental na leitura parabólica. Então, para a gente começar, duas personagens importantíssimas. O Senhor das terras, o homem rico, Deus, e o administrador, nós. E que nós vistamos essa carapuça ao estudar essa parábola. É muito importante. Pois é, vamos nos situar então aí como esses administradores e vamos ver se a gente está administrando bem. Mas, Gustavo, além dos personagens que você traz para nós, né? Quais seriam então as nossas propriedades quando a gente analisa essa parábola? Pois é, e aí precisamos retornar no Evangelho segundo o Espiritismo, e lá nós vamos ter uma fala muito bonita do Espírito Pascal. Ele pergunta e ele responde: o que é de verdade propriedade do ser? Nada que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. Nada daquilo que nós vamos levar é nossa, tudo daquilo que nós vamos levar, melhor dizendo, nada daquilo que nós vamos deixar. E aí tem aquele ditado antigo, né, que caixão não tem gaveta, e ele cabe muito bem nessa fala.
O que o Espírito Pascal traz para nós, lá no capítulo 19, item 7, se eu não me engano, é o seguinte: propriedade é aquilo que ninguém te toma, é aquilo que ladrão não rouba, é aquilo que a traça não corrói, na terminologia evangélica parabólica de Jesus. E aí nós temos que começar a refletir o que estamos sob posse, e aí é um termo até do direito, né? E aquilo que é minha propriedade. E aí eu entendo porque eu sou um administrador de determinados bens de Deus. E aí que eu posso dar um exemplo prático para nós. Nosso corpo físico. Muitos de nós ainda se confundem com essa forma exteriorizada e materializada do ser inteligente que somos, ou seja, o espírito. Então, quando eu olho para o Fred, eu tendo ainda a enxergar nele essa forma, essa figura somatizada. E na maioria das vezes eu esqueço que ele é um espírito que está vestindo esse corpo. E esse corpo, ele não criou, porque nós vamos aprender lá no livro dos Espíritos que Deus cria a matéria e os espíritos. Então, Fred é criatura, como eu, como a Mel, como vocês que estão aí nos vendo e nos ouvindo, e o nosso corpo também é criatura divina. Se não é nosso, se nos dizeres de Pascal, eu não posso levar para o mundo espiritual, eu estou administrando. E se eu estou administrando, conforme nós vamos ver daqui a pouco, eu vou precisar dar conta dessa administração. Eu vou precisar, ao retornar ao plano espiritual, demonstrar o quão bem eu utilizei ou não. E é aí que quando nós atendemos semanalmente, agora interrompe-se, né? Mas nas reuniões mediúnicas, irmãos com formas perispirituais em extremo desajuste, quando percebemos chagas, dores, vamos ver que todas essas são chagas e dores morais, como nos ensinam os espíritos. Mentes em desarmonia com a lei divina, que reflete-se na forma perispiritual. Muitas das vezes por termos utilizado de maneira indevida, sendo administradores infiéis de um corpo físico. E nós poderíamos enunciar vários outros, mas eu sugiro que leiam o capítulo 75 do livro Fonte Viva. E Emmanuel lá dá uma aula, como sempre, para nós. E ele cita, por exemplo, o tempo, a saúde, a família, os amigos, o trabalho. Tudo isso está sob nossa posse, mas não é nosso. Por exemplo, o corpo, é muito fácil perceber que não é nosso. Basta ir em um laboratório anatômico, ou basta ir em onde se enterram as pessoas, até me fugiu o nome aqui agora, um cemitério. Cemitério. Lá nós não vamos ver vida, princípio inteligente. Ali ficou o que é de Deus, e o ser inteligente segue, segundo Pascal, com sua inteligência, com o que aprendeu e com as suas vicissitudes ou qualidades morais. E vamos ter que prestar contas disso no mundo espiritual. Então, muito cuidado quando a gente fala assim, meu corpo, minha casa, meu marido, meu carro, minha profissão. Cuidado, porque nós estamos administrando tudo isso. Se pode nos ser tirado, e quem aqui pode arrogar-se de ter, quiçá, mais um dia de vida enquanto encarnado, de crescer um côvado? Quem aqui pode dizer isso? Ninguém. Então é sinal que ainda não é nosso. Somos ainda administradores. Vamos cuidar daquilo que é nosso, aquilo que aprendermos e o bem ou o mal que fizermos, porque isso nós vamos levar para a pátria espiritual. Muito bem. Eu acho que você já, né, muito interessante, entrou nessa questão do ser e do ter, né, do que a gente está, né, do que a gente é realmente, né. Eu estou Frederico, a Melissa está a Melissa, e isso é uma coisa muito grande que vai ampliando tudo, né, a nossa relação com a nossa família, com o nosso companheiro ou companheira. Então, tudo isso é muito amplo. E acho que você já mastigou a próxima pergunta, né? Você falou do que é a nossa propriedade, né, do que a gente administra, mas só para ficar bem claro, né? Qual que é essa diferença, né? O que está sobre a nossa administração? Ok, Fred, para a gente reforçar isso.
o que está sob a nossa administração, especificamente, aquilo que nós não vamos levar após desencarnarmos. Então, tudo que é de uso do corpo, tudo que é de uso para a vida material, estamos administrando, mas é de Deus. Ele nos empresta e nós vamos ter que dar conta desse empréstimo. É o mordomo que na parábola é convidado pelo Senhor, que diz: que é isso que ouço a teu respeito? Está dissipando meus bens, não poderá mais administrar. Dá conta da tua administração. Então, em poucas palavras, é isto. Por exemplo, essa característica maravilhosa do tempo e como estamos utilizando. Nós aqui estamos tentando utilizar bem. Os amigos, né, que estão conosco no Facebook, acredito que sim. Isso é muito importante. Me recordo, só para a gente poder exemplificar, eu gosto muito de André Luiz, que ele exemplifica, ele traz para a prática. E aí lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 12º, André Luiz está em um setor de nosso lar em que ele está observando o planejamento reencarnatório de muitos espíritos. E lá o mapa cromossômico dos corpos físicos já estão sendo desenhados. E lá ele recebe uma informação assim que é maravilhosa para nós, de Manassés, dizendo o seguinte, que o homem, quando falamos do tempo, e por isso recordamos, quando reencarna, gasta 50%, 60%, até 70% do tempo fazendo o que não deveria ter feito na Terra. E ele fala sobre alguns espíritos chamados completistas, que são raríssimos, que são recebidos com festa no mundo espiritual, que são aqueles que cumpriram o que planejaram. Esses deram conta da administração e administraram bem os bens de Deus. É verdade, e a gente tem que refletir muito se a gente está sendo completista ou se a gente está deixando aí muita hora para trás, né? Estamos perdendo muita hora aí, chegando atrasado para marcar o ponto, saindo mais cedo, né? Ficando à toa no horário de serviço, ou seja, se a gente não está completando realmente o que nós nos propusemos ao reencarnar, isso é uma reflexão íntima, pessoal, né? Personalíssima, para a gente refletir se estamos aproveitando bem o nosso tempo. E agora ninguém pode falar que não tem tempo, né, Gustavo? Ninguém pode falar que não tem tempo para ler aquele livro que está lá na prateleira tem uns 3, 4 anos. Ninguém pode falar que não tem tempo mais para responder, escrever uma carta, mandar um e-mail, né? Fazer algo positivo, aprender alguma coisa nova, porque agora a gente foi obrigada a dar essa parada e agora nós precisamos repensar nosso tempo, nossas atividades, a nossa conduta aqui na Terra e aprendermos coisas novas para mantermos a nossa comunicação, mantermos esse contato, ainda que à distância, né? Bom, Gustavo, ao recomendar granjear amigos com as riquezas da injustiça, o que o Cristo pretendia nos dizer? Explica para nós que essa parte é um pouco assim, né? Pode nos trazer algumas dúvidas e a gente precisa buscar a melhor compreensão dessa parte. Pois é, quando eu disse que chega uma hora que a gente acaba travando se tivermos um olhar materialista, antropomórfico para esse Senhor, é exatamente nesse momento. Porque quando o Cristo traz para nós essa orientação, é logo após ele concluir a parábola. Então aqui já é Jesus, abre-se aspas, e Jesus fala para nós. Ou seja, é um versículo importantíssimo, porque Jesus está arrematando, dando o seu entendimento e fazendo a conclusão da parábola nesse versículo. E Jesus vai contar no final da parábola que o tal administrador, que quando foi convidado pelo Senhor a prestar contas, ou seja, ele foi despedido da administração, que seria para nós retornar para a pátria espiritual, entregar, deixar na terra tudo aquilo que recebemos, todos esses bens que estão sob nossa posse, mas não é nossa propriedade, o que é que o administrador faz? O que é que eu farei? Diz o administrador. Trabalhar, cavar? Não sei. Mendigar? Não posso. E aí a gente vê que o indivíduo que não aproveita a reencarnação para adquirir o hábito do trabalho e a humildade no sentido de pedir quando necessitar, terá dificuldades quando também for deposto dessa administração. E aí ele tem uma ideia maravilhosa, esse administrador.
Ele diz assim, eu já sei o que eu vou fazer, porque quando eu for despedido, eles vão me receber na casa deles, aqueles que devem ao meu Senhor. Porque é bom contextualizar. Relembrando, senhor Honório, o que seria na época essa situação, essa relação do senhor rico e do mordomo? Esse senhor rico, ele tinha muitas terras, isso era muito comum naquela época. E ele subdividia suas terras para muitas famílias. Era uma espécie de empréstimo. Então, aquela família cultivava determinado grão, determinada hortaliça, e um percentual do que eles cultivavam, eles pagavam ao senhor. O administrador, o mordomo, fazia essa intermediação de pegar esse, vamos dizer assim, esse fruto do trabalho da família, que seria como um aluguel, e entregar ao senhor. Então, o que o administrador tem como ideia? Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou ficar bem com aqueles que estão devendo o meu senhor. Eu vou chegar para eles e vou falar o seguinte, quanto é que você deve ao meu senhor? E aí Jesus narra na parábola que o primeiro devedor disse assim, devo 100 batos de óleo de oliva. E aí o que o administrador fez muito inteligentemente? Então assenta e escreve que você só deve 50. Vou te dar 50% de desconto. Nem Black Friday, não é verdade? Olha só. E aí ele dá simplesmente 50% de desconto para quem devia o senhor. Chega numa segunda família, num segundo pai de família e diz, e você, quanto deve? Eu devo 100 sacos de trigo. Então assenta e escreve que só deve 80, mais 20% de desconto. E aí, quando eu li essa parábola, eu pensei, mas espera aí, o camarada já está sendo despedido porque faz o caixa 2, porque está disputando os bens. E ele vai lá e faz isso porque ele sabe que vai ser despedido, e aí, quando ele for despedido, ele sabe onde ele vai bater e pedir, né, aquele favorzinho. O Senhor agora é que vai acabar com a vida dele. E aí eu leio o versículo que eu quero ler, pegar literalmente aqui para vocês, então Lucas 16, versículo 8. Depois disso tudo, escreve, e o Senhor elogiou o administrador da injustiça, porque ele agiu prudentemente. Quando eu li isso a primeira vez, eu fechei a Bíblia e falei, não, isso não dá para mim, realmente não faz o mínimo sentido. Porque eu me coloquei no lugar do Senhor. Então, se eu tenho casas de aluguel, e aquele indivíduo que seria o dono da imobiliária, por exemplo, está surrupiando esse aluguel, um percentual, e quando eu vou despedir ele ainda surrupia mais, aí eu vou processar, né? Só que eu antropomorfizei esse senhor. Eu coloquei esse senhor como os homens. E quando algum amigo espiritual, depois de muito tempo tentando me intuir, em momentos de meditação, de leitura, de prece, simplesmente vê aquela frase, o Senhor é Deus. Aí eu pensei, então é isso. Deus não age como nós homens agimos. E aí vem esse versículo, que é Cristo arrematando a parábola. E ele vai dizer de uma maneira brilhante, faça amigos ou granjeie amigos da riqueza da injustiça. E aí fez sentido. Porque qual a finalidade desse senhor rico nos emprestar todos os seus bens? Por que Deus nos concede um corpo, tempo, família, inteligência, saúde? Para que nós possamos colaborar na diminuição dos débitos de nossos irmãos para com ele. Débitos esses que são desarmonia para com a lei divina que está inscrita em cada consciência. E aí é muito interessante notarmos que o administrador, embora diminua 50% do débito de um, 20% do débito do outro, ele não tira 100%. E isso traz um recado na parábola do Cristo que, embora possamos ajudar uns aos outros, não dá para fazer o que é da ossada do outro. E aí entra essa colaboração, essa lei de sociedade que existe no Livro dos Espíritos, e então nós vamos entender que riqueza da injustiça é uma riqueza que não é nossa. É a riqueza da mamon. Essa riqueza da injustiça seria a tal mamon,
que quando nós vamos buscar, não é, na etimologia, nós vamos ver que é aquilo que pode ser mensurado, medido, ou seja, aquela riqueza de ordem material. Então, riqueza da injustiça é aquilo que não é nosso por mérito, mas por misericórdia divina. E por isso o termo injustiça de Jesus. Ainda não fizemos por merecer, mas o Pai, que é justo, bom, mas misericordioso, nos concede. Para qual finalidade? E esse é o grande ponto. Se eu uso essa riqueza só em meu favor, eu estou dissipando. E aí entra o egoísmo, entra o grande vício, o pai de todos os vícios. É o que o Emmanuel traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 11, no item 11. Dissipar os bens de Deus não é só utilizar de maneira equivocada, mas é utilizar tão somente para o meu benefício. E aí vem um aprofundamento dessa leitura. Dissipar não é só fazer mal à minha saúde, não só usar mal o meu tempo, mas é também não utilizar em favor do próximo. E aí nos recordam agora os amigos espirituais sobre aquela clássica questão do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta: basta não fazer o mal? Essa é ótima, porque os espíritos são extremamente objetivos. E eles dizem, né? Não fazer o mal tão somente não basta. E me lembro de Emmanuel comentar, não me recordo aonde, dizendo que para não fazer o mal, muitas vezes basta só a preguiça. Essa fala é muito forte, mas ela é verdadeira, porque muitos de nós se arrogam daquela condição assim: não faço mal para ninguém, mas faz o bem para quem? Ajuda a dividir o débito daquela consciência para com a lei divina? Porque é isso que os espíritos dizem. Não basta tão somente não fazer o mal. É necessário, sobretudo, fazer o bem no limite de vossas forças. Então, esse administrador, no limite de suas forças, diminui o débito daqueles dois devedores. E nós temos utilizado da saúde, do corpo físico, do tempo, da inteligência, do conhecimento espírita, que é uma riqueza que nos traz uma responsabilidade enorme para diminuir os débitos dos nossos companheiros, ou tão somente me preocupo com a minha evolução, como se fosse possível evoluir sozinho, porque embora seja uma condição personalíssima, como a Mel muito bem lembrou, eu só posso progredir e viver no mundo que progride quando os meus irmãos progridem. Lembrando que se nós já geramos muito prejuízo no passado para algumas pessoas, eu preciso reparar, é da lei. Eu gosto, só para concluir, Mel, eu devolvo para vocês, senão vira monólogo. Fica à vontade. Não é objetivo, mas é só para concluir. E no Céu e Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, no 16º artigo, tem uma fala maravilhosa que se encaixa nessa situação. Os espíritos vão dizer que para nós nos reconciliarmos com a lei divina, ou seja, diminuirmos o débito, é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento pode diminuir a expiação. Os travos da expiação, dizem os espíritos. Mas isso é papo para outro dia. A gente comenta sobre isso outro dia. Mas a reparação pode extinguir a expiação. E a reparação é isso que o administrador faz. Quanto deves? 100? Não. Por minha conta, 50. Como é que a gente faz isso na prática, Gustavo? Oferece uma boa leitura para o irmão. Ouve aquele irmão. Convida aquele irmão para o trabalho no bem, dá uma oportunidade de servir com Jesus. Em outras palavras, para tirar o espírito da letra, é isso que a gente faz quando a gente oferece a alguém a oportunidade de reparação de trabalho no bem. Olha, não é 100 mais não, a 100 escreve 50. É isso, devolvo para vocês. Perdão por não me estender muito. Nada. Show! Muito bom. Não, é interessante, né? E outro ponto também, né? Não cobrar demais daqueles que ainda tem pouco a nos oferecer, né? Não pouco, né? Mas o suficiente, né? O que eles conseguem nos dar, né? A gente quer buscar no outro muito, né? Quer buscar o 100, né? Mas às vezes a gente só recebe 50, então que a gente sabe lidar com 50. Né? E é muito interessante, né? Como a gente vai analisando e vendo
né, que o Espiritismo e os ensinamentos de Jesus são, né, são muito belos, né? Essa coisa a gente cresce individualmente, né, e é só isso que né, nos é pedido, mas para a gente crescer individualmente, a gente tem que estar na sociedade buscando o crescimento de todos. Bom, e no finalzinho, né, desse trecho, né, do Granjear Amigos, né, tem falando sobre o tabernáculo eterno. O que seria? Onde seria? Tá? Sim, boa pergunta isso. Aonde seria? O que seria? É mais ou menos aquela história, quem é Deus, o que é Deus, né? A gente parte um pouco desse pressuposto quando se fala de tabernáculo eterno. O tabernáculo eterno era algo sagrado para os judeus, e por isso recordamos de novo o contexto sociocultural para as pessoas que ouviam essa parábola. O tabernáculo era o local em que Moisés se encontrava com Deus, a tenda sagrada. E que tabernáculo eterno seria este, senão os corações destes amigos que deveríamos granjear? É aí que nós queremos ser recebidos, quando retornarmos para a nossa casa, para a pátria espiritual. E ser recebido no tabernáculo eterno de alguém é gozar de uma intimidade profunda com esse alguém. Ninguém recebe outra em seu coração de verdade se não for uma relação de sinceridade. E aí nós vamos perceber a importância do trabalho, da caridade. Porque quando nós auxiliamos alguma pessoa, embora sim estejamos fazendo aquilo de maneira desinteressada, porque entendemos que é bom para nós, que nós é que somos os necessitados, que nós é que mais recebemos do que estamos dando algo, mas ali nós vamos criando uma rede de simpatia, não só entre os encarnados que estão recebendo essa ação, mas também para com os desencarnados, que vão ser aqueles que vão nos receber. E aí, quando a gente para pensar, por quem eu quero ser recebido quando desencarnar? Se eu pensar, né, que eu vou desencarnar daqui um dia, é um exercício que muitas pessoas têm medo, até pavor, né, de pensar. E aí eu lembro de novo Allan Kardec, no Céu e Inferno, ele escreve um capítulo maravilhoso, Por que os espíritas não temem a morte? Vale a pena ler esse capítulo, vale a pena refletir sobre esse capítulo. E aí eu penso nisso, quem vai me receber? Que tabernáculo vai ser aquele? E aí eu me lembro que um dia eu tive um insight sobre isso, quando passeava de carro, eu, minha esposa, meus filhos, e então eu vi um indivíduo embriagado em uma praça, e ele caía e levantava, caía e levantava. E na hora me veio assim, e se tiver uma mãe ou um pai desencarnado ali do lado tentando ajudar? E se fosse meu filho? Será que eu não está desesperado, gritando, pedindo ajuda? Será que eu não seria eternamente grato se viesse um indivíduo e o ajudasse? Porque eu, desprovido de um corpo físico, não posso fazê-lo. Essa gratidão é eterna. Esse indivíduo nos receberá no seu tabernáculo eterno. Então veja que todas as vezes que vamos a um presídio, a um hospital, que auxiliamos mesmo os desencarnados nas reuniões mediúnicas, estamos ali granjeando amigos com a riqueza da injustiça, que é a inteligência, um corpo físico, o que está sob nossa posse, mas não é nosso. E, sem dúvida, essa gratidão sincera, da qual estamos nos fazendo merecedores, será o tabernáculo eterno, onde seremos recebidos, se estivermos em paz com nossas consciências, obviamente, que nada mais é do que fazer bom uso da administração dos bens que o Pai nos concede. Com certeza. E aí, dentro de tudo que você falou para a gente, Gustavo, vem um monte de reflexões, de pensamentos e de perguntas e de um monte de coisa, né? Mas, enfim, dentro dessa ideia de auxiliar o próximo, de ajudar o nosso semelhante, será que a gente precisa de muito, né, para auxiliar o próximo, para diminuir seus débitos para com o Senhor dentro dessa proposta da passagem? Mel, essa questão ela é maravilhosa para o cristão como um todo. Permitam-me, mais uma vez, dar um exemplo pessoal. Eu gosto de dar exemplos pessoais, porque demonstra que todos temos tantos equívocos, que todos ainda somos espíritos,
nos primeiros degraus da evolução, eu não tenho nenhum problema em mostrar isso, até porque eu acho que é isso que é importante dentro do espiritismo, que demonstra não haver essa hierarquia, esse contexto clerical. Somos todos irmãos, todos estudantes, todos aprendizes, e cada um, de acordo com o seu talento, vai oferecendo o que tem. E aí eu me recordo sempre disso, eu conto isso muitas vezes, que quando eu conheci o espiritismo, e eu fiquei maravilhado com é sempre um enamoramento, né? E aí eu vi o pessoal trabalhando, fazendo palestras, inclusive, e eu comentei assim com a minha esposa, ó, quando eu aposentar, eu vou trabalhar muito em prol dessa doutrina. Né? Tadinho, né? Inocente, né? Porque era esse conceito que nós tínhamos à época, que eu preciso ter algo para poder fazer algo, né? E aí a gente vê muito isso, esse discurso, olha, se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar tantas pessoas carentes. Ah, se agora eu fosse um funcionário público e tivesse meu dinheiro garantido, eu ia sair nas ruas ajudando as pessoas que não podem sair de casa. Enfim, não é? E aí caiu a ficha o seguinte, olha, e se amanhã eu desencarnar? Eu nem sei se eu vou aposentar, eu vou ficar esperando isso e lendo o Evangelho quando Cristo diz, o Filho do Homem não tem sequer uma pedra para repousar a cabeça, a ficha caiu. Se Jesus, que foi o ser que mais trabalhou no bem e ainda trabalha, dispensou qualquer coisa de ordem material para ajudar, o que é que eu estou esperando para começar? No fundo, é muito um desculpismo. E isso é muito importante, né? Não é? Isso é muito importante porque Jesus, quando ele faz a conclusão da parábola, ele vai dizer algo que é muito forte. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Porque às vezes a gente diz assim, olha, se eu tivesse esse ou aquele, se eu soubesse falar bem, se eu não tivesse vergonha, se eu tivesse essa memória, se eu tivesse conhecimento da tecnologia, enfim, seja lá o que for, eu faria. Olha, quem é infiel no pouco é infiel no muito. E essa chamada do Cristo, para mim, foi tão forte que nesse momento eu me propus a fazer o que dava para fazer. E com o tempo, como tudo na vida, nós vamos nos melhorando, porque a lei é do progresso. Embora estejamos sempre iniciando, estamos sempre melhorando também. Então, essa fala no final da parábola, ela é muito importante. Esperar ter algo, esperar alguma circunstância acontecer para você trabalhar no bem é um desculpismo ou uma ignorância tremenda. É administrar mal os bens de Deus, é dissipar os bens do Senhor. E aí fica sempre aquele nosso convite, arregace as mãos e trabalhe. Eu não posso sair de casa, olha aqui, estamos trabalhando sem sair de casa. E tem uma frase que eu gosto muito, eu não conheço o autor, nem me lembro quando eu ouvi. Sei que não foi em livro espírita, é assim, quem quer, arranja um jeito. Quem não quer, arranja um desculpa. Essa é ótima, é direta, não tem como fugir. E a verdade é essa. E aí, voltando na questão do medo da morte, para fazer essa correlação, esse link, as pessoas dizem muito assim, nossa, eu tenho medo de desencarnar, ir para o umbral, ir para as regiões trevosas, ir para os vales. E aí, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem uma fala que é maravilhosa, no capítulo 7, que ele fala sobre o trabalho. Aí ele diz assim, nas altas esferas espirituais, o trabalho é disputado. Ou seja, qual é a característica dessa sociedade? Indivíduos que se predispõem ao trabalho. Se eu possuo essa característica, obviamente o trabalho direcionado ao bem, eu me habilito a habitar tais setores, a habitar tais lugares. Então eu não tenho que ter medo de ir para o umbral, eu tenho que ter medo de continuar com esse desculpismo, de ser infiel no pouco ou de ser infiel no muito. E eu tenho que começar a lançar mão da alavanca da vontade, como André Luiz nos ensina, para empreender esforços no trabalho. Qual trabalho? Não importa, não existe trabalho mais importante ou menos importante para Jesus, não existe hierarquia de trabalho para Jesus, todos os trabalhos têm a mesma importância. Como o Fred muito bem lembrou, cada um de nós tem o que oferecer, está em um momento do seu degrau evolutivo. O que é importante não é a amplitude do meu trabalho, mas que seja o bem
no limite de minhas forças. E é aí que eu entendo que nós não precisamos, na verdade, de quase nada, para não dizer nada. Talvez uma pedra para descansar a cabeça. Para alguém serviu. Se ele é nosso modelo e guia, para nós deveria servir também. Muito bem. Com certeza. Só um minutinho, Fred, isso me faz lembrar, o Gustavo falou tão bem da questão do trabalho, e de nós estarmos trabalhando, né, buscarmos o trabalho a todos os instantes e as oportunidades de servirmos. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec pergunta, né, se nós devemos entender por trabalho apenas as ocupações materiais. É o que o Gustavo falou, eu estou aqui isolado, não posso fazer nada, não posso trabalhar, não posso ir lá, não posso atender, não posso ajudar, mas na verdade não é bem por aí, porque os espíritos respondem a Kardec que não, que trabalho não é só ocupação material, que trabalho é toda ocupação útil. Então, quando a gente se ocupa de forma útil para alguém, para mim mesmo, ou para alguém, para outra pessoa, ou para um bichinho que está na rua, ou para uma planta, ou seja, para um desconhecido, se eu faço uma prece por alguém que está lá distante, que às vezes eu nem conheço, ou seja, existem muitas formas de nós trabalharmos, de ocuparmos de forma útil o nosso tempo, né, direcionarmos as nossas energias, o nosso amor, em prol do próximo. Então, realmente, não tem desculpa, né, Gustavo? É só a gente querer mesmo se colocar à disposição, né, para o trabalho e ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que as oportunidades, elas vão surgir. E só antes de passar para o Fred, eu me lembro uma situação atual, recente, de algumas cidades, que as pessoas, nesse momento que a gente está passando, de escreverem nas embalagens de lixo, né, nos saquinhos de lixo, mensagens de estímulo aos garis. Olha que trabalho legal, né? Eu não posso sair, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, mas será que eu não posso pegar uma folha de papel e mandar uma mensagem bacana para o gari, né? Parabéns, continue firme, Deus te abençoe e te proteja. E o nosso amigo Sidney Escrivão colocou outro dia no Facebook que eu vi, uma família, sentido também mais ou menos semelhante, colocar no lixê, na sacola de lixo, um aviso, olha, fomos contaminados pelo Covid-19, embalamos bem o nosso lixo, mas tome cuidado, né, e pedindo a Deus que abençoasse aquele gari. Gente, todos nós podemos ter essas pequenas atitudes no dia a dia, que melhoram, que trazem mais alegria, mais leveza à vida do nosso semelhante, né? Vamos trabalhar. Vamos, Fred? Trabalhar. Vamos sim. E aí também tem um pedaço, né, um trechozinho também, né, que é ao contrário do que o Gustavo falou, que é, né, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, vamos ser fiel no pouco, né, no pouco que a gente tem, no pouco que a gente pode dar. Embora talvez esteja, lógico que não há erro, né, mas vamos pensar, né, como o Gustavo falou, que a gente quer ter riqueza, porque se eu fosse rico, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar todo mundo. Mas tem essa reflexão no Evangelho, eu não lembro qual pedaço. Realmente, a gente iria ajudar todo mundo? Ou só iria ajudar nós mesmos? Então, né, a gente tem o que a gente precisa, o que é necessário. Ou ajudar todo mundo depois que a gente ajudar bem a nós mesmos primeiro, né? Isso. Né? Então, é nisso tudo, né, que a gente falou, e principalmente da nossa administração, nessa parábola. Então, uma hora a gente vai, né, ter que explicar o que a gente veio fazer aqui na Terra, né? E então, o que vem ser, né, dar conta de nossa administração? Eis a grande pergunta da parábola. Porque no final Jesus estava, naquele momento, para aqueles indivíduos, dando-os uma condição de refletir sobre isso. E sobrepondo as dificuldades intelectuais, como a gente conversou bem no início. Dar conta da administração é um momento que nenhum de nós vai escapar. Isso é muito importante termos em mente. É impossível escapar, porque esta conta será prestada no tribunal de nossas consciências. Porque não é Deus, não é o seu anjo guardião, seu espírito familiar, não é o coordenador da sua casa espírita, do seu trabalho, que vai estar lá te esperando. Você vai encontrar com você mesmo, e eu comigo mesmo.
nós vamos nos encontrar. Já não mais olharemos pelo espelho, mas nos olharemos frente a frente, como diz Paulo na primeira epístola aos Coríntios. Ali é a hora da verdade. Ali não vai ter jeito de criar subterfúgios como nós fazemos. Não vai ter como mentir para nós mesmos. Nós vamos refletir na psicosfera exterior, na zona espiritual em que estaremos habitando, aquilo que nós administramos aqui. E como é maravilhosa essa mensagem de Jesus, porque ele nos alerta antes do momento. Ele está dizendo o seguinte, olha, aproveitem, porque assim como o ladrão que esteve com ele na cruz e se arrependeu no último momento, Dimas, e então ele vai dizer, ó, te digo hoje, estarás comigo no reino dos céus. E aí eu preciso recordar de novo o saudoso Onofre de Abreu, e ele lembra que tem uma vírgula aí, ó. Eu te digo hoje, estarás comigo no reino do céu. Não é te digo que hoje estarás comigo no reino dos céus. Ou seja, o arrependimento nesse momento, e é o que pode acontecer com todos nós, tendo mais tempo que Dimas, o ladrão que desencarna ao lado de Cristo, pode nos levar à reparação. Essa é a grande pergunta e essa é a aplicabilidade que eu dizia, que é algo que eu sempre busquei nas parábolas, e tive muita dificuldade de encontrar. Mas com o Espiritismo, que não só me diz, mas que me comprovou que há vida após a morte do corpo físico, que a imortalidade não é mais uma tese, uma hipótese, mas um fato. E com o saudoso mestre Allan Kardec, que me convidou, me desafiou a fazer o que ele fez, para que a minha fé não seja uma fé baseada no que eu li, no que eu ouvi, mas uma fé no que eu testei e verifiquei por mim mesmo, eu já não tenho dúvida nenhuma que terei de dar contas da minha administração. E isso faz com que todos os dias, ao acordar, eu pense, Senhor, me auxilie a administrar bem os bens que o Senhor me confie. Que esse dia seja útil e que eu possa ser útil ao próximo. E é por isso que eu agradeço sempre imensamente a oportunidade de servir. É por isso que eu sempre digo que sou eu o maior necessitado desse trabalho. Porque nós, trabalhadores da última hora, e somos nós os espíritas, não é o que o Erasto diz lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo-nos a missão dos espíritas, nós somos necessitados de trabalhar. Muitos de nós queremos encontrar Jesus. Isso é lindo de falar, de balbuciar, mas isso implica em algo. E aí essa é a conta da administração, que é quando eu vou encontrar comigo mesmo. E aí tudo que o Pai me emprestou fica na terra, e eu só levo aquilo que é meu. E lá eu posso ter uma amarga surpresa de abrir a minha mala e ela estar vazia, ou então enlameada pelo tribunal da minha consciência. Mas eu posso também, assim como Paulo de Tarso, embora tenha errado muito, arrepender e reparar. E trabalhar incansavelmente no bem. E quando ele vai prestar contas de sua administração, narra Emmanuel na obra Paulo e Estevão, ele encontra-se no tabernáculo eterno, nos corações dos seres que ele mais amou, Abigail, Ananias, Estevão, e por fim aquele ser que ele mais amou, pelo qual ele viveu. Viveu tanto que ele já dizia que já não era mais que ele quem vivia, mas que o Cristo é que vivia nele. E então ele encontra com Jesus, e como ele fez na terra, ele faz no mundo espiritual. Deixa por um momento suas paixões e vai ao encontro do Mestre como uma criança. Que nós possamos dar conta de nossa administração, que nós não tenhamos medo de dar conta de nossa administração. Se queremos encontrar com Jesus, o caminho é um só. Trabalhar com Ele, trabalhar nele. Lísias ensina André Luiz, na obra Nosso Lar, que somente 2 espíritos tiveram a oportunidade de ir a altas esferas espirituais onde Jesus habita para estar com ele. A ministra veneranda e o governador. Ministra veneranda foi o primeiro ser naquela colônia a receber um prêmio de 1 milhão de horas de trabalho, ininterrupta,
sem esmorecimento e sem reclamação alguma. O governador de nosso lar, no 114º aniversário de seu mandato, ele recebe essa... É para rir mesmo, porque parece tão distante de nós, né? Mas é maravilhoso, porque é prático isso, né, gente? Ele recebe esse prêmio. E diz Lísias que ele pede a todos que descansem, mas ele é o único que nunca tirou um dia de folga em 114 anos. Óbvio, são espíritos que habitam outros níveis da escala espírita, não é? Mas estão caminhando para o Cristo e se encontraram com ele. Se você que nos ouve, que nos vê, quer encontrar também com Cristo, é muito simples o caminho. A dificuldade não está no caminho, está em nós. Vençamos as nossas dificuldades e administremos bem o que o Cristo, o que o Pai, melhor dizendo, nos concede por Cristo. Bom, chegamos ao final desse nosso encontro, né? A gente poderia ficar até umas 2, 3 horas a mais, mas infelizmente a gente não tem como prolongar muito mais. Mas, Gustavo, muito obrigada de coração por você ter aceito o nosso convite, né? Para vir aqui ao Seara Espírita. Agradecemos com muito carinho mesmo você ter preparado para a gente esse encontro, né? E ter trazido tantas reflexões profundas, tantas formas de compreender essa parábola de uma maneira profunda e prática, principalmente para a nossa vida, para a gente pôr em prática mesmo na nossa vida. Então, nosso sincero agradecimento a você, que Jesus continue iluminando o seu caminho, te dando muito serviço, te dando muito trabalho, né, muitas oportunidades de servir a mensagem do Cristo aqui na Terra, e que te ilumine mais uma vez, né, a sua vida. Muito obrigada, e suas considerações finais, por gentileza. Só a nossa gratidão, acho que já tomamos muito tempo e o ouvido de vocês. Obrigado pela oportunidade de servir e parabéns mais uma vez por terem encontrado uma maneira alternativa, é a parábola, né? Passar pelo lado, vencer os obstáculos, de continuar com o programa, de continuar a levar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, àqueles que têm sede e fome do conhecimento. Queria agradecer também àqueles que nos acompanharam aqui pelo Facebook. Devido à plataforma, não tive muito como interagir, mas depois, com calma, vou olhar aqui, respondo, e a gente continua essa turma aí que realmente tem nos acompanhado. Eu costumo dizer que o movimento de unificação do movimento espírita eu percebo se fazendo, pessoas de tantas cidades, de tantas casas espíritas. Eu acho que isso é maravilhoso, e a internet tem essa capacidade. Fred? Muito bom, só agradecendo ao Gustavo, né, por ter aceito o convite, por ter, né, trazido, né, a Melissa já falou bastante, né, mas tudo que você nos trouxe de reflexão, de aprendizado, muito obrigado, e também agradecendo todo mundo que nos acompanhou. Bom, então mais uma vez aí, Gustavo, muito obrigada. Fred também, que nos ajuda tanto aí, nosso braço direito, esquerdo, perna, pé e tudo para nos colaborar aí nessa parte técnica e permitir que o Seara sempre possa estar ao ar. Agradecendo com muito carinho o pessoal que nos acompanhou. São muitas mensagens aqui ao longo do nosso encontro. A gente conseguimos ler todas, não conseguimos ainda responder, mas vamos responder depois também. Mas o nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui o programa Seara Espírita, pelo canal do YouTube Ame Barbacena, também pelo canal, pelo Facebook Seara Espírita e pelo programa de rádio Seara Espírita. Então, nosso abraço carinhoso a todos vocês que nos acompanham nessas plataformas e estão com a gente aqui para falarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, para a gente aprender um pouco mais todos juntos nesse processo constante de aprendizado. Desejo a vocês muita paz, muita luz, que Jesus ilumine o caminho de vocês, traga muita saúde, amor para todos vocês que nos acompanham e seus familiares. E até o nosso próximo encontro, semana que vem, se Deus quiser. Paz e luz para todos vocês. Até breve.